O silêncio do apartamento de Patrícia na noite de uma quinta-feira era absoluto, interrompido apenas pelo brilho azulado da tela do celular que refletia o peso de uma decisão tomada há meses e agora, de forma irremediável, cobrava o preço. Você já sentiu aquele frio na espinha ao perceber que a vida que você projetou não passa de uma construção de cartas de baralho prestes a ruir? E talvez, enquanto ouve esta história, você precise olhar para suas próprias contas antes que o destino de Patrícia se torne o seu. Então, peço que preste muita atenção aos detalhes desta trajetória, pois se inscreva agora em nosso canal para acompanhar casos reais que revelam como o invisível se torna catastrófico. Patrícia era uma gerente de marketing bem-sucedida em São Paulo. Uma mulher que, aos 32 anos, ostentava uma estabilidade que parecia inabalável, com um salário líquido de R$ 5.000 mensais, um valor que, na cabeça dela, permitia pequenos luxos que, somados, criavam uma ilusão de abundância. Tudo começou com a promessa de conforto, a facilidade do cartão de crédito, guardado na carteira como um amuleto de liberdade, onde cada compra parecia inofensiva, um jantar ali, uma peça de vestuário acolá, um cosmético de marca para manter a imagem que sua posição profissional exigia, e cada deslize era justificado pelo cansaço de uma rotina exaustiva. Ela nunca se considerou uma gastadora compulsiva. Na verdade, Patrícia se via como alguém que apenas aproveitava os frutos do seu trabalho, ignorando que o limite do cartão, aquele número generoso que o banco oferecia com tanta gentileza, não era uma extensão de sua renda, mas um convite silencioso para um labirinto sem saída. O primeiro sinal de alerta passou despercebido. Um valor de fatura que chegou 30% acima do esperado, mas ela, com a tranquilidade de quem recebe o salário no início do mês, apenas pagou o valor total, acreditando que aquele seria um mês atípico, uma exceção que não se repetiria, sem notar que o hábito de parcelar compras pequenas estava começando a criar uma bola de neve invisível. O segundo mês trouxe uma nova fatura, ligeiramente maior. E novamente Patrícia seguiu o mesmo caminho, pois afinal sua vida profissional estava crescendo e ela acreditava que o aumento de salário que viria no próximo trimestre resolveria qualquer desequilíbrio, uma crença que servia como um sedativo para sua ansiedade financeira crescente. O erro silencioso, aquele que ninguém percebe até que seja tarde demais, foi o parcelamento de uma viagem de fim de semana, uma promessa de descanso que custou R$ 3.000, divididos em 12 vezes, somando-se a outros 4 parcelamentos ativos que ela já não conseguia listar de memória. O tempo passou com a velocidade que só quem ignora a realidade conhece e os juros. Aquele mecanismo silencioso e implacável começaram a corroer os alicerces do orçamento de Patrícia, transformando compras de R$ 500 em dívidas que se multiplicavam como sombras em uma sala escura. Ela parou de olhar o saldo bancário com frequência, preferindo a paz temporária de não saber o tamanho exato do problema. Uma estratégia que, na verdade, era apenas um adiamento do colapso que se desenhava a cada nova compra feita por impulso ou necessidade fabricada. O momento da descoberta aconteceu em uma quinta-feira comum, quando, ao tentar pagar uma conta, o aplicativo do banco exibiu a mensagem de sistema indisponível e, curiosa, ela decidiu verificar o extrato completo de suas finanças dos últimos meses. O que viu na tela foi como um soco no estômago, um número que parecia flutuar no vazio, um total de R$ 40.000 acumulados em dívidas, uma cifra que representava quase um ano inteiro do seu salário líquido, concentrada em um único cartão de crédito que agora parecia uma âncora puxando-a para o fundo do poço. O que mais doía não era o montante em si,
mas a percepção de que ela havia chegado àquele nível através de decisões que, isoladamente, pareciam pequenas, gotas que juntas formaram o tsunami que agora ameaçava destruir sua estabilidade, sua paz de espírito e sua dignidade profissional. Patrícia sentou-se no chão da sala, o mesmo espaço que antes era seu refúgio, e começou a somar item por item, percebendo que os juros rotativos haviam transformado despesas simples em um monstro de proporções incontroláveis, enquanto o banco, percebendo o atraso, já começava a enviar notificações que soavam como sentenças de morte para seus planos de futuro. Ela não conseguia acreditar que, com um salário de R$ 5.000, tinha se permitido chegar a uma dívida de 40 mil. Um erro de cálculo que não era matemático, mas emocional. A falha de acreditar que o amanhã sempre pagaria a conta do hoje sem cobrar um preço de juros abusivos. A tensão em seu peito era real. Física, uma pressão que a impedia de respirar profundamente enquanto ela via as parcelas vencidas e os encargos de atraso se acumulando, tornando o valor impagável com a renda que ela possuía, e o telefone começou a tocar, chamadas de números desconhecidos que ela temia atender, sabendo que eram cobranças que ela não podia honrar. A vida de Patrícia mudou drasticamente daquela noite em diante. As saídas para jantar foram substituídas por refeições em casa, as compras de marca foram trocadas pela economia rigorosa e a sensação de liberdade que o cartão de crédito um dia lhe trouxe transformou-se em uma prisão de ansiedade latente que a acompanhava em cada decisão cotidiana. Ela percebeu que o sistema financeiro foi desenhado exatamente para pessoas como ela, que acreditam estar no controle até o momento em que o juro composto começa a trabalhar contra elas, algo que ela nunca imaginou ser possível enquanto vivia a euforia do consumo imediato. O erro silencioso é exatamente esse. A sensação de que o mês seguinte é uma página em branco onde o erro será magicamente corrigido. Uma falha de lógica que mantém milhões de pessoas na mesma posição que Patrícia, presas em um ciclo de dívidas que parece não ter fim, alimentado por comportamentos que parecem inofensivos em sua superfície. Ao olhar para trás, Patrícia via que não foi um grande evento, uma emergência médica ou uma perda catastrófica que a levou àquela ruína. Foram as pequenas escolhas, a falta de atenção aos números, a complacência com as parcelas e a confiança cega em um futuro que ela não tinha planejado com segurança. O choque financeiro serve para nos mostrar quem somos quando o conforto desaparece, quando a máscara de sucesso cai e nos vemos cara a cara com nossas próprias decisões. Um momento de lucidez dolorosa que, se bem aproveitado, pode ser o ponto de virada, ou o início do fim definitivo. Ela teve que vender objetos pessoais, negociar com o banco em reuniões humilhantes e viver com um mínimo absoluto. Uma experiência que retirou dela a ilusão de que a riqueza é medida pelo que se consome, substituindo esse valor pela clareza de que o que sobra no final do mês é o único indicador de sua real liberdade. O caso de Patrícia é um espelho para quem ainda acredita que os R$ 5.000 mensais que entram na conta são infinitos e que as parcelas que vencem daqui a 6 meses são preocupações de uma versão futura de si mesmo que, na verdade, nunca está pronta para enfrentar a realidade do custo de oportunidade. Cada dívida de 40 mil começou com R$ 1 de juros, e cada descontrole financeiro começou com a ideia de que o cartão de crédito era uma ferramenta de gestão, quando, na verdade, para quem não tem disciplina, ele é apenas uma corda que o banco entrega para que você mesmo se enrole. Olhe para suas contas hoje. Pergunte-se o que é essencial e o que é apenas o ruído do seu estilo de vida, pois se você não dominar os números agora,
Eles dominarão você com a mesma frieza que destruíram os planos de Patrícia, deixando apenas o vazio de uma conta negativa e a lição amarga de que o tempo não perdoa quem ignora a matemática básica da sobrevivência financeira. Ninguém começa uma jornada planejando dever 40 mil reais. Todos começam querendo viver bem, querendo o conforto, querendo a satisfação imediata de uma compra. Mas o caminho entre o desejo e a ruína é pavimentado por pequenas omissões, por faturas não lidas, por saldos não verificados e pela crença perigosa de que o amanhã será mais fácil do que o hoje. A história de Patrícia não precisa ser a sua, mas para que ela não se repita, é preciso coragem para encarar a realidade, para abrir o aplicativo do banco, somar as dívidas, enfrentar os juros e mudar o comportamento antes que a pressão se torne insuportável. Pois o erro silencioso só é silencioso, enquanto você escolhe não ouvir o barulho do desastre se aproximando. Se você deseja realmente tomar as rédeas da sua vida financeira e evitar cair na armadilha que consumiu anos da trajetória de Patrícia, você precisa agir antes que o próximo extrato chegue. Então, clique no link abaixo, conheça nosso método de organização e transforme sua relação com o dinheiro agora, porque a diferença entre a tranquilidade e o caos é apenas uma decisão consciente de parar de ignorar a verdade sobre o seu saldo, dando o primeiro passo para uma vida sem as correntes que as dívidas invisíveis impõem ao seu futuro.